Muito bem, então agora nós vamos falar sobre o sacramento da extrema unção. Então nós já estamos vendo quase todos os sacramentos e agora nós vamos ver um sacramento importantíssimo para aquelas pessoas que estão em risco de vida. Uma pessoa que está com uma doença muito grave e tem a chance ali de morrer. Esse sacramento é específico para essas pessoas. Então, aquelas pessoas que estão em perigo de vida, elas vão chamar um sacerdote, No caso, os familiares dela vão chamar, porque provavelmente se ela está num estado grave, dificilmente ela vai ter condições para chamar um sacerdote. E o sacerdote, vendo que aquela pessoa realmente está em perigo de vida, ela vai administrar o sacramento da extrema-unção. E para que serve o sacramento da extrema-unção? O catecismo ele vai falar sobre 5 efeitos desse sacramento. Então vamos lá. O primeiro ele vai aumentar a graça santificante, ou seja, se ele vai aumentar, então ele é o sacramento dos vivos. Então se a pessoa ainda não está em estado de graça, se ela cometeu algum pecado mortal, antes desse sacramento ela deve fazer a confissão. Ela deve se confessar. Aí fazendo, como já está em perigo de vida, compensa inclusive fazer uma confissão geral da vida toda dela, A melhor confissão da vida dela tem que ser ali. Aí fazendo essa confissão, recebendo estado de graça, aí ela recebe o sacramento da extrema-unção depois. Por isso que ele vai aumentar a graça santificante, por isso que ele é um sacramento dos vivos. Vocês lembram, tem o sacramento dos mortos, que é o batismo e a confissão, e tem o sacramento dos vivos, que são todos os outros. Ou seja, os sacramentos dos vivos são para aquelas almas que estão em estado de graça. O sacramento dos mortos são para aquelas almas que não estão em estado de graça. O sacramento da extrema-unção é um sacramento dos vivos. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é aumentar a graça santificante. Se a pessoa, vamos supor que é um doente, que ele está num estado que não tem consciência, então, nesse caso, pode-se dar o sacramento da extrema-unção sem ele fazer a confissão antes, porque infelizmente não tem como ele se confessar. Então, nesse caso, pode-se dar o sacramento sem ter a confissão. Vai ter a esperança de que antes dele ter perdido a consciência, ele tenha feito um ato de contrição dos pecados dele. Mas o ideal não espere a pessoa chegar no ponto de não ter mais consciência. Aproveita que a pessoa ainda tem consciência para ela poder receber esse sacramento, porque aí antes disso ela já faz a confissão dela, tá? Então não seja esses familiares bestas, que falam, se ela vê o padre, ela vai ficar com medo, vai desesperar. Claro que isso é um erro absurdo. É claro que ela tem que ver o padre ali, é o momento que ela mais precisa ver o padre ali, quando ela tá para morrer. Essas pessoas que omitem, não vou levar um padre, porque senão ela vai assustar, ela vai perceber que ela vai morrer. Você está cometendo aí uma gravíssima omissão. Então, se você está vendo que algum familiar seu está com risco de vida, ele está com uma doença grave, já leve um padre lá, oriente ele a fazer uma confissão geral e depois recebe a extrema-unção, tá? Então, primeira coisa, vai aumentar a graça santificante, E com isso vai dar um grau de glória maior no céu para aquela alma. Segundo, vai apagar os pecados veniais e também os mortais que o enfermo arrependido já não possa confessar. Ou seja, os pecados veniais, a gente sabe que eles são perdoados pela oração. E os mortais, eles são perdoados apenas pelo sacramento da confissão, Mas, considerando que o enfermo já está sem consciência nenhuma, não pode mais se confessar, está num estado vegetativo, por exemplo, aí, se ele tiver feito um ato de contrição antes, o sacramento da extrema-unção ele vai perdoar também os pecados mortais. Então, o segundo efeito é esse, ele vai apagar os pecados veniais e se ele tiver feito esse ato de contrição antes de morrer, vai perdoar também os pecados mortais. Terceiro, tira a fraqueza e a languidez para o bem, que fica ainda depois de ter alcançado o perdão dos pecados. Então, a gente sabe que por causa do pecado original, nós temos uma tendência à fraqueza. Então, o sacramento da extrema-unção ele vai ajudar, vai dar essa força a mais, principalmente nesse momento tão importante, que é o momento que a gente está passando dessa vida para a vida eterna. Quarto efeito,
vai dar a força para suportar pacientemente o mal, para resistir às tentações e para morrer santamente. Então, no momento da morte, em que a pessoa provavelmente vai passar por um grande sofrimento, né, por grandes tentações, porque o demônio ali, ele sabe também que a última oportunidade que ele tem para levar a alma para o inferno é aquele momento. Então, assim como o demônio vai usar de todas as forças dele para levar aquela alma para o inferno, esse sacramento ele vai ajudar a você a resistir a essas últimas tentações e morrer santamente, né? Ter uma morte santa. E quinto efeito, que ajuda a recuperar a saúde do corpo, se isso for útil à salvação da alma. Então, olha isso, esse sacramento serve também para a saúde do corpo. Eu já vi muitos casos em que a pessoa está muito doente, né, para morrer, recebe o sacramento da extrema-unção e a saúde da pessoa melhora de repente. Né? Mas é evidente que Deus só vai fazer isso se isso for útil para salvar a alma dela. Então, se isso for ajudar a salvar a alma dela, ele vai também ajudar a recuperar a saúde do corpo. Então, esses são os 5 efeitos que o sacramento da extrema-unção vai gerar na alma daquela pessoa. Então, tendo alguma pessoa na sua família ou você mesmo está em estado de doença grave, atenção, tem que ser uma doença grave, né? Você chame o sacerdote para receber esse sacramento. É um sacramento importantíssimo, tá? Então, as disposições, vai dizer o catecismo, que tem que ter para receber esse sacramento em primeiro lugar, estar em estado de graça, então, confessar os pecados mortais antes de receber esse sacramento, confiar na eficácia do sacramento e na misericórdia divina e resignar-se à vontade de Deus, ou seja, querer aquilo que Deus quer. Se Deus quer que eu morra ali, eu vou querer isso também. Se Ele não quer, a gente não sabe, mas a gente tem que se resignar àquilo que Deus vai querer. A pior coisa que pode acontecer são aquelas pessoas que se revoltam contra Deus, né? Por que isso vai acontecer comigo, né? Por que, né? Ou seja, em vez da pessoa querer conformar a vontade dela com a vontade de Deus, não, ela fica se rebelando porque que a vontade pessoal dela não foi feita, né? Isso é um pecado muito grave. Tá? Então, busque, né, quando tiver alguma pessoa em perigo de morte, chamar um sacerdote para isso. Qual que é a matéria e a forma desse sacramento? Né? A gente sabe que todos os sacramentos têm a matéria e a forma, né, que são as partes visíveis do sacramento. O que é um sacramento? É um sinal visível de uma graça invisível, né, que vai ser dada por Deus. Então, qual que é a parte visível? A gente viu os efeitos que a graça desse sacramento geram na alma. E isso é feito através de qual sinal visível desse sacramento? A matéria desse sacramento é o azeite de oliveira consagrado pelo bispo, né? E a forma deste sacramento é um pouco mais complexa, né, do que os outros sacramentos. Por quê? Porque vai dizer o catecismo que são os dizeres, né, da solene súplica que o sacerdote vai proferindo ao aplicar cada uma das unções. O seu teor é: por esta santa unção, Deus te perdoe tudo quanto fizeste de mal pela vista, pelo olfato, pelo tato, e ele vai passando, né, a matéria, que é o azeite de oliveira consagrado pelo bispo, nessas partes do corpo. Então, esta é a matéria e a forma desse sacramento. Tá bom? Então, eu fui bem breve, tá? O que importa aqui é, tendo alguém na sua família que está com perigo de vida, você não seja omisso, né, de não chamar um sacerdote. Chame o sacerdote, o melhor sacerdote que você conhece, para atender essa pessoa, né, ouvir a confissão dela e dar o sacramento da extrema-unção, porque ali é o momento que ela vai se encontrar com Deus em breve. Tá? Então, leia as questões de 811 a 825 do Catecismo de São Pio X. Tá bom? Então, um abraço a todos.